Agenda Espírita Brasil. Aqui você encontra eventos nacionais e internacionais, notícias e conteúdo espírita de qualidade, atualizações diárias em palestras, estudos, vídeos, textos e mensagens para você estudar a doutrina espírita. Acesse agora mesmo www.agendaespiritabrasil.com.br. Consolando ou esclarecendo, a Agenda Espírita Brasil leva o espiritismo para todos os corações. Uma boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Bom dia para quem vai nos acompanhar de dia, uma boa tarde para quem nos acompanha à tarde. É com imenso prazer, com muita gratidão que iniciaremos mais uma live, mais uma reflexão, mais um estudo. E hoje com um convidado muito especial, o Beto Sabadini, ele que é de Murié, Minas Gerais, palestrante, estudioso da doutrina espírita, escritor de livro, recentemente, em 2020, lançou um livro, Juventude Desperta, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré. E hoje, claro, ele vai trazer para a gente um tema muito importante, que nos traz grandes reflexões, vai falar sobre a homossexualidade e o espírito imortal. Sem perder muito tempo, eu já vou trazer aqui o nosso convidado. Beto, uma boa noite, seja bem-vindo, é com grande gratidão, com grande alegria que a gente recebe você aqui nessa noite tão especial. Boa noite, meu amigo Rômulo e todos aqueles que nos acompanham, que nos acompanharão em qualquer tempo, a nossa reflexão, o estudo, a nossa conversa a respeito destes temas sob a ótica do espírito imortal. Muito importante. Beto, eu vou fazer uma oração, uma prece de início para a gente já elevar os nossos pensamentos, mudar a nossa vibração, desligar um pouco dessa correria do dia a dia, desse nosso mundo tão agitado, tão corrido. Então, eu vou pedir aos nobres irmãos que nos acompanhem, que elevem seus pensamentos ao Mestre Jesus, que nessa noite tão especial, tão importante, sobre as reflexões do nosso convidado Beto, que o Mestre Jesus possa guiar, possa conduzir ele nessas reflexões que, com tanta alegria, com tanta gratidão, ele nos traz nessa noite. Nós pedimos, Jesus, que abençoe mais esta noite de trabalho, pedimos aos nossos amigos espirituais que nos acompanhem, que nos guiem, que nos conduzam em mais este trabalho de esclarecimento, de reflexões nessa noite. Que nós possamos estar banhados pela luz do Mestre e dos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Beto, uma boa noite. A palavra é toda sua, meu amigo. Fique à vontade para você fazer as reflexões e que você seja guiado pelo Mestre Jesus. Uma boa noite. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Rômulo, mais uma vez. Como você disse, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, todos que nos acompanharão. Essa possibilidade de estar aqui com vocês para refletir, para olhar para a vida sob a ótica dos ensinamentos da doutrina espírita consolidados pelo mestre lionês Allan Kardec. Por que falar sobre homossexualidade? Porque é um tema atual, porque a doutrina espírita tem como um dos seus fundamentos revelar a natureza dos espíritos, nos auxiliar no autoconhecimento, quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, quais os propósitos para o nosso futuro, e nos oferece uma gama muito, muito grande. Não esquecendo de Camille Flammarion, que, ao discursar em frente ao caixão de Allan Kardec, nomeou como o bom senso encarnado. E quando nós nos debruçamos nas páginas espíritas, nos seus conteúdos,
na sua pesquisa constante em relação à nossa vida, às questões sociais, aos objetivos e à essência da própria vida, nós não podemos deixar de ressaltar o senso crítico, a abertura mental de Allan Kardec para todos os conceitos, para todas as visões, inclusive, lembrando aqui no capítulo Caráter da Revelação Espírita, no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação, Kardec diz que, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Jamais é uma palavra muito forte. E como ele justifica esse jamais ser ultrapassado? Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ou seja, o Espiritismo caminha para e passo com a ciência. É uma ciência que revela a natureza dos espíritos, enquanto a ciência humana revela as ações, as movimentações da matéria, daquilo que é sentido, daquilo que é possível de ser pesquisado, aferido e repetido em algumas circunstâncias. Então, os conceitos, as descobertas, lembramos que na época de Kardec, muitas das ciências ainda não existiam, ou estavam no seu início, como a psicologia. Nós temos tantas outras que a física, ainda era bem newtoniana. Hoje nós temos a física quântica, Einstein vem trazer para nós a relatividade, a neurociência, a sociologia, que estuda a movimentação de nós humanos enquanto comunidade, enquanto sociedade. Enfim, precisamos encarar todos os estudos, todas as possibilidades e os conceitos desta maneira. Então, vamos buscar um pouquinho o que conseguimos aferir a respeito da homossexualidade na ciência, na nossa justiça, nas leis, e junto com os conceitos espíritas e a mediunidade, através dos espíritos que vem revelando para nós novas possibilidades, nós possamos estar mais cônscios de quem nós somos e automaticamente exercer a fraternidade com todos aqueles que estão ao nosso redor. E para isso, eu relembro uma frase de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém considera algo impuro, para essa pessoa é impuro. Olha a capacidade, o conceito que André Luiz trouxe em Evolução em Dois Mundos, da cocriação, da estrutura mental, que Ernesto Bozano estuda lá no livro Pensamento e Vontade, da sua plasticidade e como ela estrutura, junto com os sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações e o mundo que criamos. Tem o olhar, tem o filtro daquilo que alimentamos dentro de nós. Por isso a importância de estar abertos, por isso aceitar a ciência, por isso fazer aquilo que Jesus falou de matar pai e mãe, renegar pai e mãe, que representa o nosso passado. Somos reencarnacionistas, o meu pai e minha mãe sou eu mesmo. São os fundamentos que me trouxeram até o dia de hoje, mas que eu preciso olhar para o futuro, eu preciso olhar para as novas concepções sociais, científicas, de harmonia da sociedade, de justiça, que é um outro conceito fundamental para o progresso da humanidade, que, segundo Kardec, o Espiritismo veio secundar, veio auxiliar, veio oferecer ferramentas. Ele em si não faz a mudança.
até porque a sociedade é a composição de todos nós, e cada um tem a sua corresponsabilidade de auxiliar. Neste contexto, nós vamos relembrar a questão 875 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É reconhecer que o Espiritismo fala que nós somos espíritos imortais, que nós tivemos um início, mas não teremos um fim. Somos perfectíveis e a cada experiência, a cada vivência, a cada possibilidade que a vida nos oferece, nós vamos galgando passos decisivos, crescendo e progredindo em inteligência, em sentimento, para que possamos alcançar a paz definitiva, a felicidade sem máculas, neste processo de imortalidade. E nesse contexto, nós estamos apenas em uma das encarnações, das infinitas que teremos, porque a vida não tem fim, a vida estua, e como disse Dona Joana de Anjos, nós entramos na vida uma vez para não sair dela jamais. E porque esse introito um pouco mais longo, porque isso é fundamental para nós tocarmos efetivamente no tema da homossexualidade, porque é atual, porque faz parte da nossa sociedade, porque nós podemos ter esta tendência, essas indicações, convivemos e temos parentes que estão vinculados, porque todos nós somos irmãos, todos nós temos o mesmo objetivo, e Jesus disse que o evangelho veio para os doentes e não para os sãos. Não falando que os doentes são os homossexuais, somos todos nós que precisamos, então, desenvolver toda a nossa potencialidade, as nossas habilidades na lei de sociedade, no convívio com o outro, no respeito, na justiça de deixar o outro ser como ele é, porque ele tem a aquisição inalienável que Deus ofereceu do livre-arbítrio, de caminhar, de evoluir no tempo que quiser, do jeito que quiser, na intensidade que quiser, quando quiser. E ninguém pode, e ninguém deve. Quando interferimos neste processo, nós, então, precisamos, mais aqui, mais acolá, entrar no reequilíbrio consciencial diante das leis divinas, que é uma lei de liberdade, como nos diz o professor Roberto Holden. Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. E, como está na questão número 200, ainda na base do que precisamos relembrar, têm sexo os espíritos têm sexo? Né? Porque a sexualidade tem a ver com a afetividade que nós direcionamos para seres que têm a mesma conformação biológica do que nós, ou psíquica, e isso nós vamos ver daqui a pouquinho em relação aos conceitos. Mas o espírito, que somos nós somos espírito, temporariamente vinculados ao corpo, com nome, sobrenome, um CPF, uma família, um trabalho, né, ocupações específicas, mas que não corresponde à nossa individualidade, à nossa centelha divina que há de brilhar e vai fulgurar com toda certeza em todas as nossas ações no nosso futuro. Resposta: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. É o espectro da infinitude de nuances, de possibilidades que existem desde o princípio inteligente até a angelitude, dentro da capacidade mental que nós temos de entender a própria vida, sendo que nós jamais, né, deveremos nos fechar e achar que temos a verdade única, absoluta. Nós temos uma verdade e vamos explorando, abrindo as nossas possibilidades na medida em que vamos caminhando efetivamente nos caminhos do progresso que a vida nos oferece.
De maneira que o livro de Emmanuel, chamado Vida e Sexo, no seu capítulo 21, quando trata da homossexualidade, nós vamos ler um pequeno parágrafo em que ele diz assim: o mundo vê na atualidade, você estava falando lá no século passado, né, no século XX, mas já falava da atualidade, em todos os países, olha o conceito de amplitude que ele nos oferece. Extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, ou seja, da homossexualidade, da afetividade para aqueles que conformam com o mesmo sexo ou o mesmo psiquismo. É a afetividade dentro dos padrões de identificação, de afinidade do amor. Somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. O que é respeito, segundo o Livro dos Espíritos, 875? Justiça. Justiça é respeitar o direito dos outros. Então, respeito e justiça, amor e caridade, em última instância, têm a mesma raiz, têm a mesma essência. Podemos dizer que são sinônimos, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais, que são aqueles que direcionam a energia sexual para quem tem um sexo biológico e psíquico diferente do nosso. Esse é o heterossexual, e o homossexual é aquele que direciona a sua afetividade, sua energia sexual para o mesmo sexo biológico ou psíquico. Então, o que eu gostaria de destacar aqui e por que a importância de falar deste tema? Porque ele diz que todos merecem atenção e respeito em pé de igualdade. E aí a gente vem à reflexão. Nós guardamos igualdade no mundo a respeito da vinculação, a respeito da comunhão, né? da relação com os nossos irmãos e irmãs homossexuais? E vou aprofundar, então, a pergunta, trazendo para o que nos toca enquanto movimento espírita. Nós guardamos pé de igualdade dentro dos nossos centros espíritas, aqueles que são heterossexuais, que são homossexuais? Ou nós guardamos diferença, ou nós guardamos preconceitos que trazemos aí das encarnações passadas, em que, infelizmente, a religião puniu, penalizou e chamou de pecado a energia sexual, a sua utilização, e condenou, trouxe um sentimento de culpa, que nós temos muitas vezes dificuldade, que precisamos compreender para aqueles que ainda são eminentemente homofóbicos, seja na sociedade, seja na família, seja dentro do centro espírita. Lembrando que o centro espírita é uma comunidade, uma sociedade onde confluem aqueles que desejam, aqueles que estudam, aqueles que buscam na base dos ensinamentos de Allan Kardec, que diz que temos que acompanhar a ciência, que temos que ter respeito aos semelhantes, que diz que o espírito não tem sexo, que durante várias encarnações, ora nascemos como homem, ora nascemos como mulheres, no que concerne ao sexo biológico. Por isso, na questão 202, Kardec pergunta, quando errante, ou seja, prestes a reencarnar, que prefere o espírito, encarnar no corpo de homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, que nós temos e buscamos o ser integral, o homem integral. O que é o homem integral? É aquele que comunga, que consegue desenvolver todas as suas potencialidades, as vinculações energéticas e psíquicas das características do homem e aquelas que têm as características da mulher.
ou do masculino e do feminino. E se ora encarnamos como homem, ora encarnamos como mulheres, nós somos, em essência, um misto de masculinidade e feminilidade nas nossas atitudes, ou não existe nenhum ser humano que é 100% homem ou 100% mulher. Nós somos, efetivamente, esse misto que, em algumas circunstâncias, sobressai as qualidades masculinas, e em algumas circunstâncias sobressai as qualidades femininas, e mesmo num casal heterossexual, o homem desenvolve, muitas vezes, é muito mais sensível e ligado às características femininas, e a mulher, por outro lado, às características masculinas, o que não interfere em essência no que nós somos e nos nossos objetivos na vida, de desenvolver, de progredir, de ter inteligência, de relacionar com os nossos semelhantes e de equilibrar a nossa consciência quando nós nos perdemos ou saímos das divinas leis que estão incrustadas dentro da nossa consciência. Então, a homofobia, muitas vezes, nos rechaça, nos faz afastar dessas pessoas, como se não fossem espíritos imortais, irmãos, igual nós somos, se nós não tivermos essas experiências, ou se nós não a tivermos no futuro. E isso, segundo a questão 202, não faz diferença. O que faz diferença é como nós vamos vivenciar, como nós vamos sentir, como impureza, segundo Paulo, na carta aos Romanos 14:14, que eu li no início, ou nós vamos entender que cada ser humano, cada coração, cada alma é um irmão em processo de aperfeiçoamento, que guarda consigo, como nós guardamos conosco, as suas necessidades de ajustes, principalmente no quesito da sexualidade, dessa energia que cria, que faz com que os animais fiquem violentos no momento da sua relação com a fêmea. Então, está propensa a receber o macho para copular e, então, desenvolver, né, e colocar em ação essa energia sexual. Mas, neste processo, muitas vezes, nós excluímos afetivamente familiares, amigos, e levamos para o centro espírita o que é equivocado, porque o centro não é nosso, é a comunhão de todos esses, cuja base é dos espíritos superiores e de Allan Kardec, aberto, que acompanhou a ciência, tanto quanto nós agredimos física, psicologicamente a esses nossos irmãos. E não há justificativa dentro dos padrões da fraternidade e do espírito imortal, da irmandade que todos nós temos, para desqualificá-los, para deixá-los de lado, para não aconchegá-los e entender que são seres humanos como nós somos, que são características que o acompanham e que oferecem à vida a possibilidade de desenvolvimento, de experiências diferentes, difíceis em relação à sociedade, em relação a países, em relação a religiões que efetivamente o excluem, levam à pena de morte, que é considerado crime, pecado e por aí afora. E para, então, qualificarmos efetivamente a situação, eu vou dar alguns dados, que o importante não é ressaltar a homofobia e a violência que nós temos com todos os nossos irmãos homossexuais e ligados a LGBTI+. Acho que é isso mesmo, falei todas as letras, né? Que são os gays, as lésbicas, os homossexuais, os transexuais, os bissexuais, os assexuais e todos aqueles, né, o mais, que se englobam nessa diferença, nessa forma específica de manifestar a sua afetividade. Nos Estados Unidos, 26% das pessoas, quando se declaram aos seus pais, são expulsos de casa e acabam
na marginalidade da vida. Aqui no Brasil, é líder em assassinatos de pessoas trans pelo 16º ano consecutivo. O Brasil representa 30% da violência contra trans no mundo. É muito grande ainda, e nós que nos julgamos enquanto sociedade acolhedores, que aceitamos a diversidade, mas no recesso das nossas almas, das nossas sombras, ainda resguarda muito preconceito, muita violência e muita falta de respeito ao direito do outro de ser o que ele é. Registros de violência contra LGBTQIA+, cresceram 1.227 nos anos da pesquisa até 2023, segundo o Atlas da Violência. Isso sem contar as subnotificações, as pessoas que não vão e não registram efetivamente as violências que acontecem numa intensidade muito grande. As capitais mais violentas, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais, lideram em números absolutos. Mortes violentas em 2024, recente, 291 óbitos, aumento de 8,8% em relação a 2023. O que significa isso? Uma morte a cada 30 horas. A cada dia, um dia e um pouquinho, morre um ser humano, irmão, que não pôde efetivar, pela liberdade que Deus ofereceu, a sua sexualidade, as suas energias vitais ligadas ao sexo, e ela é como uma pena de morte. Ela é condenada, ela é massacrada, ela é violentada e ela é efetivamente morta. Será que para cada morte a justiça consegue identificar o agressor e puni-lo segundo as leis do nosso país? 90% dos estudantes LGBTQIA+, sofrem agressões verbais. 90%. Sendo que 34% eles relatam violência física. Bater, escorraçar. 47% faltaram às aulas por insegurança, que sofrem ainda de bullying, que é um outro conceito que a gente precisa estudar, precisa ver, porque várias crianças, adolescentes, chegam ao suicídio, ao autoextermínio, quando são renegadas, quando são expostas nas redes sociais. E nós somos corresponsáveis, que estamos na mesma sociedade, que somos da mesma coletividade, que precisamos divulgar, que precisamos nos posicionar, que precisamos fazer lives, discutir e colocar o posicionamento do espírito imortal na aplicabilidade do evangelho, que é amor. Mas essa agressão, como eu disse, não está somente na vida prática. Vamos relembrar algumas passagens da Bíblia ou do Alcorão de religiosos que não aceitam o processo da homossexualidade e citam muito o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Porque naquela época, os judeus, que foram escravizados por muito tempo no Egito, foram para a Terra Prometida e depois estiveram sob o jugo dos romanos, dos gregos, que eram dominadores e que professavam, praticavam, tinham a relação com o mesmo sexo, homossexuais, que não tinha essa palavra, chamava-se pederastia.
na época deles. Então, se você fosse um judeu e fizesse a prática igual daqueles que eram seus dominadores, eles entendiam que isso enfraquecia toda a tribo, toda a comunidade. Além de abrir mão de um papel de hierarquia em que o homem era considerado superior. Isso não precisa ir longe, hoje em dia ainda tem muito isso na nossa sociedade. Não conseguimos entender a igualdade entre os sexos. Nós que somos espíritos imortais, que não temos sexo, estamos temporariamente revestidos num corpo biológico. De onde vem essa prepotência? De muito tempo, a ponto do primeiro livro considerado, né, do judaico, que é Gênesis, colocar o peso de todo o pecado, de todo o desvirtuamento de Adão, numa mulher, na Eva. Depois, consideradas bruxas, eram queimadas em praça pública, não tinham alma, valiam menos que os animais, né? E um outro flanco, efetivamente, que nós temos como corresponsabilidade social e coletiva em relação às mulheres, quantas violências, né, sexismo, feminicídio ainda existe hoje no século XXI, onde nós temos tecnologia como essa que estamos utilizando aqui. E não há um respeito pelo outro ser humano. Enfim, muitos defensores, vamos pegar um pós-freudiano chamado Michel Foucault, que ele fala que a religião utilizou a sexualidade como forma de domínio, de poder, e não efetivamente com as características que são fundamentais a ela mesma, né? E nós, que somos reencarnacionistas, precisamos fazer um exame de consciência e de lógica, de raciocínio. Onde nós estávamos no passado? Será que não fazíamos parte desses religiosos dentro das igrejas e estabelecemos esses fundamentos hipócritas? Porque a sexualidade é intrínseca, é da natureza humana, da natureza espiritual. E quem nos criou foi Deus, e Deus é amor. Como poder fazer disso uma coisa tão suja, tão feia? Senão para controlar, ter poder sobre o outro, não estabelecendo um mínimo de justiça, que é respeitar o outro segundo as características que ele mesmo tem. Mas e existem outros, né? O próprio Paulo de Tarso tem, deixa eu ver se eu anotei aqui, ele tem características na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, né? E também o Alcorão, no livro Os Poetas, 26ª Sura, 165, 166, dentre as criaturas achais de vos acercar dos varões, deixando de lado que o vosso Senhor criou para vós, para serem vossas esposas. Então, né, é um vasto caminho também, que infelizmente, dado que um dos objetivos da religião é exercitar a nossa espiritualidade em relação a Deus, que é amor, que nos criou, cujo objetivo nosso é o progresso, a perfeição, e nós, então, colocamos na boca de Deus e nas interpretações daqueles que foram mensageiros, profetas, avatares, que vieram à Terra para nos auxiliar, interpretações e preconceitos que nada mais, nada menos expressam as sombras que nós guardamos dentro de nós e que o chamado transgressor, ou diferente, vem jogar a nossa própria consciência. Como nós não estamos preparados para a reeducação do espírito, que é um dos objetivos das encarnações, nós, então, precisamos jogar tudo que tem de sujo, de ruim, de feio,
neles, e eles são marginalizados e são violentados e são mortos, infelizmente, num ser humano, numa sociedade de Homo sapiens, que são todos iguais, não tem diferença nenhuma, achar que eles não são merecedores do respeito, do direito de serem aquilo que eles escolherem. Jesus disse com muita assertividade, a cada um segundo as suas obras. Por que nos preocuparmos tanto com o outro? Por que nos incomodarmos com o outro? Por que exercitarmos uma falsa moralidade como se ela fosse a melhor e ela precisa ser imposta ao outro? Senão a melhor e mais nobre é não fazer, Jesus nos disse da ética e da moralidade, não fazer o outro que não queremos que os outros nos fizessem, que os outros queremos que os outros nos respeitem, segundo as características, a nossa visão de mundo, o patamar espiritual consciencial que nós já alcançamos. O que é heterossexual? É aquele que lida com o diferente, que se atrai pelo diferente, psicológico, que muitas vezes também é o físico. É o heterossexual. Grosso modo, o homem biológico com a mulher biológica. São diferentes, tanto biológico quanto psiquicamente. O homossexual é aquele que se atrai pelos iguais, biologicamente ou psiquicamente. Existe essa função. O bissexual, que é uma outra característica, um outro conceito, sente atração pelos dois sexos de forma natural. Ele se relaciona tanto com um homem, tanto quanto com uma mulher, ou de qualquer outro gênero, de forma natural. Não tem diferença para ele. Existem também os assexuais, aqueles que não sentem atração. Em Inglaterra, lá no Japão, eu vi alguma reportagem, pessoas que se relacionam com robôs, né, que não tem desejo e atração nenhuma por nenhum outro ser humano, o que também ainda é estudado pela ciência, porque não chegaram à conclusão se isso é um gênero efetivamente ou se é um sintoma, porque para muitos estudiosos, o mínimo de libido, né, que é esse desejo sexual, todo ser humano deve ter. Mas existe também os ou as travestis, que são aqueles ligados ao transformismo, aos shows. Então, a gente tem as drag queens, que são homens que se travestem de mulher e fazem shows, que podem ou não ser homossexuais, em sua grande maioria o são, e as drag king, que são mulheres que se vestem de homens, que efetivamente podem ou não ser homossexuais. Nós temos os transexuais, são aqueles que têm uma disforia de gênero, que é um pouco mais complexo, que é um sentimento de angústia ou desconforto, que pode ocorrer quando há uma incongruência entre a identidade de gênero de uma pessoa e o sexo atribuído ao nascer. Grosso modo, ele é homem, olha no espelho e ele vê uma mulher, ou vice-versa, uma mulher que se olha no espelho e que se sente um homem. Né? Isso que é uma disforia de gênero. A identidade sexual dele não está junto com a orientação sexual dele. O que é a orientação sexual? É como ele exercita a sua sexualidade, né? É a prática do sexo. A identidade sexual é o que o indivíduo sente, o que ele é. Então, ele se sente uma mulher e está, aparentemente, está efetivamente, biologicamente, no corpo masculino. Essa é a sua identidade sexual. E aí, uma questão, se você fizer, né, um acompanhamento médico, psicológico, e conseguir, então, um laudo, se é transexual, você pode, durante 2 anos, você tem direito a fazer uma cirurgia de redesignação de sexo pelo SUS, né, pelo próprio governo. De maneira que são alguns conceitos que a ciência nos trouxe, que nós precisamos compreender, entender, aceitar, divulgar e auxiliar
porque independente da sua identidade sexual e da sua orientação sexual, são seres humanos, são espíritos imortais que comungam conosco, nos oferecem a possibilidade de exercitar a fraternidade, o aconchego, o respeito mútuo, como gostamos que somos respeitados. E lembrando que podemos dizer, e ouvimos, infelizmente, alguém falar, mas o homossexual, ele é pervertido, ele tem exageros, ele tem desvios de personalidade. Ok. Os heterossexuais não têm desvios, e não têm exageros, e também não machucam as suas parceiras, os seus parceiros de sexo diferente? Qual a grande diferença? Porque homossexualidade não é igual a promiscuidade, muito pelo contrário. Né? São pessoas idôneas, que têm um direcionamento afetivo da sua energia para aqueles que são iguais a si. Então, vamos entender, é importante a gente marcar esses conceitos na nossa mente, para que nós não sejamos fariseus, sepulcros caiados por fora, né? Como disse Jesus, citando Isaías, mas cheio de podridão por dentro. Todos nós temos as nossas sombras, todos nós temos o que avançar, todos nós temos o que refletir a respeito da aplicabilidade da sexualidade. E um dado interessante, que ela é encontrada em todas as culturas, em todas as épocas, não faz parte da nossa atualidade, faz parte do próprio ser humano, porque é uma energia que naturalmente nós trocávamos e exercitávamos com iguais ou com diferentes, sem esta carga de falsa moralidade que nós trazemos hoje, de desrespeito à justiça pelo direito do outro ser o que ele é. Então, lembramos que na sociedade grego-romana, né, os grandes filósofos, eles tinham os seus discípulos e as relações eram homossexuais, né, eram pessoas do mesmo sexo. A palavra foi homossexualidade, né? Só no século XIX que ela apareceu, porque era, de certa forma, uma sexualidade livre. E nós temos dificuldade para dominarmos, para exercitarmos o poder de que o outro seja livre para decidir o que ele é, de afrontar aquilo que a gente acha que não deve ser feito, ou aquilo como nós achamos que deveremos, em cima da nossa prepotência. Né? No Egito, foi um grande império que teve no passado, tinha um exército de 150 casais homossexuais. E eles eram quase invencíveis, por alguns motivos. Porque ele defendia o amor. Seria muito ruim ele deixar morrer o companheiro que ele tinha suas experiências sexuais. Então, eles era desonroso quando você perdia o seu próprio companheiro. E vários artistas na história, né, como Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo, Oscar Wilde foi um grande literato, né? Isso para ver que, como disse lá no livro Sexo, Vida e Sexo, de Emmanuel, toda a comunidade, todas as nações, né? E precisamos, então, entender. Agora eu vou falar um pouquinho da história, que também é muito importante, porque isso vai clareando cada vez que a gente vai trazendo luz de dentro ou de fora do conhecimento da ciência para dentro da nossa mente, nós vamos compreendendo melhor as manifestações de todos os nossos irmãos a respeito da homossexualidade. Em 1533, o rei Henrique VIII da Inglaterra,
né, condenou a homossexualidade, o sexo anal e a masturbação. Era condenável naquela época. Lembrando que a homossexualidade não existia, foi só agora no século XIX. Em 1792, a França descriminaliza, depois a Baviera, e durante o século XX, vários países, né, entenderam que não era um crime você ser homossexual. Em 1869, criou o termo homossexualismo, por Karl Maria Kertbeny, né? Lembrando que homossexualismo, nos dias atuais, não é uma palavra adequada, porque ismo significa doença, e se entendia naquela época que o homossexualismo era um desvirtuamento patológico, era uma doença. Hoje se fala, né, politicamente correto falar, adequado diante da ciência, homossexualismo, homossexualidade. Homossexualismo não, homossexualidade. Né? Em 1870, a pederastia era classificada como doença, com o objetivo de discriminá-la. Então, o que eles falavam? Para os crimes, punição, para as doenças, tratamento. Então, utilizava-se tratamento para curá-los de alguma coisa. Lembrando que a energia sexual, ela vem da própria alma. O espírito não tem sexo como nós entendemos. Tem afinidade, tem sintonia, tem essa energia que os nossos irmãos orientais chamam de Kundalini, que é criativo, que faz com que nós nos apaixonemos pela vida e empreendamos muitos movimentos de auxílio, de obras, de arte, de cultura, em todas as longitudes e latitudes, com o poder infinito quase da nossa potencialidade de co-criar a vida dentro dessa capacidade. Em 1886, o professor de psiquiatria e neurologia da Universidade de Viena classifica o homossexualismo como desvio patológico. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retira a homossexualidade da lista de doenças mentais. No Brasil, isso só vai acontecer em 1985. O Conselho Federal de Medicina e de Psicologia deixa de considerar a homossexualidade como uma doença, né? E em 1990, a OMS, na sua Assembleia, retira a homossexualidade da lista das doenças mentais. Em 91, a Anistia Internacional passa a considerar a discriminação aos homossexuais como violação dos direitos humanos. É o progresso da ciência, da humanidade, do respeito, da evolução coletiva e uma luta que nós precisamos para respeitar efetivamente os diferentes, aqueles que eram considerados, e ainda são por muitos, infelizmente, como anormais. E é importante que a gente tome frente disso, porque o espiritismo é de vanguarda, o espiritismo é a ciência, o espiritismo é o evangelho de Jesus, é o consolo, é o apoio, é o suporte, é o auxílio, é a capacidade de exercitar a fraternidade na sua essência. Não porque eles são diferentes, é porque tem que respeitá-lo, o direito de ser o que eles são, que são seres humanos como nós o somos, porque não é patologia e não é nada fora das leis da natureza. É apenas uma forma diferente de manifestar, de materializar a afinidade, a energia que nós trocamos através dos atos sexuais, não somente através deles, porque a sexualidade é muito mais do que o ato sexual em si, né? Ele guarda uma gama muito grande de sensibilidade, de toque, de compreensão, de amizade, de cumplicidade, né? De harmonia, de afinidade entre dois seres imortais que temporariamente estão em uma situação ou em outra situação. E caminhando agora para os minutos finais, só restam 10 minutos. Lembrando, não tem pretensão nenhuma de fazer todo um resumo. É uma gama, é uma pesquisa que a gente precisa fazer a cada dia para sabermos como lidar
com filhos, com sobrinhos, né? Com a juventude, conversar a respeito de forma natural, né? Porque o sexo, ele é natural, como todas as manifestações. Precisamos tirar os tabus que nós trazemos, que nós aprendemos nas nossas educações, mas que temos o dever de, em contato com os conceitos espíritas e os conceitos da ciência, lembrando que não existe uma visão espírita, porque não existe uma visão consensual, né? Existe a visão de cada um, existe a visão do espírito imortal, existem, então, as análises, as indicações que ela nos oferece, lembrando Gênese, o livro A Gênese de Kardec, de que o espiritismo, se tiver em algum ponto equivocado, ele jamais vai ser ultrapassado, porque ele adere ao conhecimento da ciência, né? O espírito é uma ciência que revela a natureza dos espíritos e a comunicação entre eles. Então, eu vou ler um trecho do instrutor Félix, no livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, para a gente enfeixar um pouco esses conceitos que nós trouxemos aqui, precisamos refletir, precisamos divulgar, assimilar, para empreendermos justiça, amor, caridade, com todas as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive os homofóbicos, heterossexuais, que ainda não compreendem, não respeitam e têm a pretensão de ser donos da verdade e achar que a vida pertence unicamente a eles e que todos devem seguir segundo os seus conceitos, seus preconceitos, as limitações da sua mente. Mas, enfim, diz Félix, acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, né, no futuro, nós estamos aqui no futuro, a série de André Luiz foi lá na década de 50, 60, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, porque nós julgamos a sexualidade diferente da nossa como anormal, né, serão tratados em pé de igualdade. Olha, Emmanuel fala lá no Vida e Sexo, perdão, André Luiz repete aqui, e a gente volta àquele questionamento. Nós tratamos com igualdade, com um amor incondicional como o de Jesus, os nossos irmãos da configuração LGBTQI+, e os homossexuais, no mesmo nível de dignidade humana, que fala a Carta ONU, fala nossa Constituição, fala o Evangelho de Jesus, reafirma o Espiritismo. Reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, quanto à perseguição e à crueldade com que são batidos pela sociedade humana, lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver. Quantos não podem compartilhar os seus sentimentos, a sua conduta sexual, a sua identidade sexual, porque vão ser discriminados, inclusive e principalmente dentro dos centros espíritas. Esta, talvez, uma das reflexões mais importantes que precisamos levantar, que precisamos absorver, porque, em última instância, a vida é um patrimônio de todos nós. E é vivendo, e é despertando em nós a amorosidade, a solidariedade, a fraternidade, o respeito ao outro de ser como ele é, que nós haveremos de estar com a nossa consciência tranquila, do dever cumprido, que é o conceito de felicidade dos espíritos. Então, agradeço profundamente as possibilidades, espero ter instigado a vontade de ler, de pesquisar, doutor Andrei Moreira,
tem livros fenomenais a esse respeito, fala com muita propriedade, ele tem seminários a respeito da homossexualidade, da transexualidade, que possamos estarmos aptos a nos entregarmos efetivamente à pesquisa, ao auxílio, ao aprendizado, ao avanço das nossas vidas, para conseguirmos uma sociedade mais equitativa. Paz e bem. Boa noite, Beto. Que explanação maravilhosa. Quantas reflexões, quantos dados, quantos ensinamentos. Gratidão por compartilhar um conteúdo tão luminoso, tão esclarecedor como esse. Você sabe que eu fiquei assustado quando você trouxe o índice que o Brasil é responsável por 30% das mortes no mundo. É um número assustador, né? Que nos assusta e nos traz reflexões sobre o tema. Se você me permite, Beto, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para você, para a gente. As pessoas me mandaram aqui pelo Zap também, como a gente passou o tema da noite. Assim, a gente vai fazer um pinga-fogo, se é que assim pode chamar, tirar algumas dúvidas bem básicas, perguntas básicas, para a gente encerrar essa noite tão completa, com tantas informações, de tanta reflexão que nos traz tudo isso. Beto, existe um propósito reencarnatório específico para a experiência homossexual? Eu creio que tudo na vida tem fundamento. Não existe o nada pelo nada, até o que o nada não existe. O que a gente precisa é entender, o que a gente precisa é se abrir e entender que nada é em si bom ou ruim. Isso não existe. Certo ou errado. O que existe é a neutralidade e como nós manifestamos estas questões. De maneira que a gente compreendendo essa questão, escolhendo, né, quando os espíritos perguntam o que é moral, é arte para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal, nós identificarmos aquilo que não me faz bem, respeitar o que faz do outro e escolher pelo lado do bem. Que às vezes a gente sabe, mas pela hipocrisia a gente ainda escolhe o lado do mal, porque é mais fácil corrigir o outro do que efetivamente empreender, como Jesus disse para Pedro, embainha tua espada, quando ele cortou a orelha do soldado mau. Ou seja, tudo aquilo que a gente direciona para o outro, é importante que a gente primeiro exercite, efetive e reformule dentro de nós mesmos. Que legal, muito interessante. Ô Beto, por que ainda existe muito preconceito dentro nos ambientes religiosos? E principalmente, inclusive dentro dos centros espíritas, que você também fez esse comentário, que ainda né, a gente fala tanto nos ensinamentos de Jesus, na caridade, no amor ao próximo, na benevolência, na indulgência, no perdão, na fraternidade. Por que você acha que ainda dentro dos ambientes religiosos existe tanto preconceito? É devido, como você mesmo explicou, que as religiões puniam, castigavam a homossexualidade? O que você pode esclarecer para a gente de maneira bem resumida? Eu adianto que é complexo, né? Não existe uma resposta simples para isso. Mas o que a gente aprende com a história é que, infelizmente, a religião é uma criação humana, né? Que reveste a possibilidade de desenvolver a nossa espiritualidade, ou o conceito que eu não gosto muito, né? Mas religião vem de religar a Deus. Assim, se ele é onipotente, onipresente, nós podemos nos separar dele, né? Mas eu entendo como conscientizar da sua existência e nos entregarmos à caridade e à fraternidade. Agora, nós guardamos dentro de nós um negócio chamado egoísmo. O egoísmo faz primeiro para mim, como diz, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro para mim, depois para mim, depois para mim. E isso faz com que eu controle, né? A lei da fraternidade diz assim, o superior ajuda o inferior. Mas quando você usa aquilo que no Evangelho está, o homem inteligente, né? A inteligência
para oprimir o semelhante, a gente causa um desvio muito grande dentro das nossas consciências, e a religião como um todo não deixou de ser um processo efetivamente de domínio, tanto que religião no passado, ela tinha exército, né, para matar, para condenar, tivemos as cruzadas, tivemos as inquisições. Então, diante disso, para você controlar e ter poder sobre o outro, você indica, né, e formata efetivamente, sem que dê a possibilidade daquilo que o Espiritismo traz. Raciocinar. Fé, raciocinar. Refletir, pensar. Não é para aceitar tudo que eu falei, não. Contesta, analisa, né? Ou tudo que está nos livros, tudo que os espíritos... o Espírito disse. Quem são os espíritos, disse Allan Kardec? Somos nós, desenganados. Então, na espiritualidade, tem inteligente, tem os que são maus, os que são bons, os que são medianos, tem os que sabem ciência, os que sabem história, os que sabem geografia, tem de tudo. Questione. Senso crítico. Bom senso, em última instância. Verdade. O Espiritismo nos mostra essa fé raciocinada. E falta um pouco dentro do movimento espírita isso, né? Tá faltando um pouco de tudo Infelizmente. isso. Infelizmente. A última pergunta para a gente encerrar essa noite tão especial. Como que o Espiritismo, Beto, pode orientar os pais que têm filhos homossexuais sobre o acolhimento, o respeito com esses filhos? Tem alguns indicativos. Primeiro, que é uma coisa natural. Não achar que é uma doença, que é uma disfunção, que vai perder a encarnação, que está desvirtuando de algum processo. Não. O segundo é fazer o que Jesus fazia. Ouvir, abrir-se, amar, aconchegar. Porque se a gente impor alguma coisa, a primeira coisa é rechaçar. Aí ele não vai se abrir e vai sofrer. Então, o acolhimento, ele é fundamental. Agora, não custa nada a gente estudar, a gente aprender, a gente procurar um profissional da área da psicologia para que nós, não para modificá-los, para que nós possamos estar adequados para melhor auxiliá-los, para que eles consigam realizar, enquanto espírito mortal, as suas funções, o seu planejamento, a sua vida social, a sua vida amorosa, a sua vida profissional. Porque quando fala assim, sou homossexual, a gente só pensa no sexo que ele vive e pensa 24 horas em exercitar a sexualidade. Não, isso é uma fração, né? A gente tem vida social, a gente tem vida familiar, com amigos, no trabalho, a gente tem pesquisa, tem pesquisadores, tem tudo. Mas quando fala homossexualidade, a gente só pensa no sexo, né? E a afetividade é muito mais do que isso. É a comunhão de afinidade, de energias que nós não dominamos e que, mais uma vez, quem inventou tudo isso? Quem é que criou tudo isso? Deus! Então, não é ruim só para aquele que tem a mente impura, como diz Paulo em Romanos 14, 14. Muito bem. Então, não tem uma resposta, não tem uma pílula. Dá a solução. Não tem solução. Cada caso é um caso, mas a gente tem que estar aberto, acolhimento, compreensão e buscar. Meu filho, pode ser muito novo para mim. Eu sou de outra geração, eu não entendo de direito. Vamos buscar juntos. Você também me permite que eu demande um tempo para entender, né? As pessoas também têm que entender isso. Né? Às vezes é um luto, né? Porque muitas vezes nós temos os filhos e projetamos neles os nossos desejos, os nossos anseios. Se a gente projeta que ele tinha que fazer isso e aquilo, de repente ele faz o inverso, é uma afronta. Eu não estava esperando isso. Né? Trabalhei para que você tivesse uma vida, investir, e de repente você me contradiz. Isso é uma ofensa. Então, me perdoa, vamos nos ajustar, conversar, dialogar, e a gente vai ajustando em outra situação. Como você muito bem disse, né, Beto? A base do respeito, do acolhimento, do entendimento e, principalmente, dentro do Evangelho de Jesus, né? Esse é o manual mais seguro, é nosso guia, é nosso modelo. Beto, eu queria te agradecer por essa noite, por
por esse compartilhamento de estudos que você fez, que nos trouxe reflexões gigantescas, que nos trouxe ensinamentos. Agradecer, claro, a todos os nossos irmãos que nos acompanham, que irão nos acompanhar, pela sua disponibilidade. Eu gostaria de pedir que você pudesse fazer a prece e encerramento. Assim que você terminar a prece, eu faço o encerramento da live. A minha gratidão, meu muito obrigado, agradecer também ao Márcio pela oportunidade que nos concedeu, né? Você de ser o palestrante, o apresentador da noite. Meu muito obrigado, viu, Beto? Fica com Deus, gratidão por tudo. Gratidão é toda minha, um prazer conhecer mais um companheiro dessa área espírita, o Márcio, estenda lá o meu abraço fraterno. E o que a gente tem que fazer? Ser grato à vida, a Jesus, aos espíritos benevolentes que permitiram a possibilidade de desenvolvermos uma linha de raciocínio, de abrirmos a nossa mente, de ararmos a terra dura dos nossos corações, para entender a vida, para aceitá-la em todas as suas manifestações, mas nas nossas dificuldades, nos conceitos que ainda precisamos mudar, no automatismo infeliz que ainda guardamos dentro de nós, nós rogamos Jesus, aumenta a nossa fé, nos auxilie, nos ampare, derrame sobre nós o seu amor e que estejamos aptos para entendermos a vida cada vez mais que estua em manifestações infinitas, adejando as asas do espírito, da mente, da sensibilidade, para que pulse o amor em nós. E o amor só consegue identificar outro amor, é despertá-lo e auxiliá-lo e acompanhá-lo, como uma plantinha que de uma semente desenvolve, recebe a água, recebe os nutrientes da terra, o sol, o vento, e nesta conjugação da natureza cresce e há de dar muitos frutos sob o amparo do teu evangelho, este suporte que precisamos trazer dentro de nós para um dia sermos efetivamente refletores do teu amor, Senhor Jesus. Nos abençoe e nos proteja, a todos os irmãos da Agenda Espírita Cristã, por esta noite. Gratidão à vida pela possibilidade de pensar e refletir sobre a própria vida. Paz e bem, despeça-nos, Senhor, na tua paz. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Beto. Gratidão a todos os amigos. Gratidão por mais uma noite. É como você disse, é poder agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, evoluindo, errando, acertando às vezes. Meu muito obrigado, Beto. Uma boa noite para você. Gratidão por tudo. A todos vocês, até a próxima semana. Uma boa noite. Que assim seja. Fiquem com Deus.